Chega mais nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal, sempre trazendo conteúdos diários para vocês sobre o nosso Flamengo nesta quarta-feira, dia 23 de julho de 2025. Então, se você é novo, já vai deixando aquele like maroto, se inscreva aqui no nosso canal, que aqui você ficará por dentro de todas as notícias e últimas atualizações do mais querido e amado do Brasil, Flamengo. Nesse corte, nação, preparei para vocês um trecho aqui do programa Jogo Aberto, trazendo as últimas informações do Flamengo, que enfrentará o Red Bull Bragantino, jogo às 21h30 da noite. Partida difícil, complicada para o Mengão, fora de casa, 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Se corte do programa Jogo Aberto com Renata Fã, Ronaldo Giovanelli, Cicinho, Edu Dracena, trazendo a provável escalação do Mengão e também reforço de peso aí. Já desembarcou ontem no Flamengo. O Flamengo contratou aí mais um baita jogador, reforçando ainda mais a essa equipe de Felipe Luiz, que já é muito forte, mesmo perdendo o Gerson aí, o time continua muito forte, tem tudo para lutar pelos todos os títulos do campeonato. Aberto com a rodada da Série A, estamos na 16ª e hoje a abertura será com este grande encontro. Equipes que estavam na Copa do Mundo de Clubes representando o Brasil, Fluminense e Palmeiras no Maracanã, 7 da noite. Mesmo horário lá no Castelão, teremos Ceará e a sensação Mirassol. Um pouquinho mais tarde, 19h30, Arena Corinthians, Timão e Cruzeiro. Legal. Parou, velho. Parou, legal. Tem que respeitar, é o líder do campeonato, não é? Cabuloso, hein? Seguimos então com essa rodada. Esse é o Batman, Negrão. Batman, Negrão. Pode deixar a trilha, porque é verdade, Negrão. Não vou mentir. Santos e Internacional, Vila Belmiro, 9h30 da noite. No mesmo horário, Bragantino e Flamengo no Cícero de Souza Marques. E ainda o Vitória recebendo Lanterna, que ainda não venceu, Sport. E amanhã fechamos a rodada com Juventude e São Paulo, lá no Frio Alfredo Jaconi, 7 da noite. Cicinho, a sua vez é só amanhã. Não. Amanhã vai ter medo, hoje é só alegria. Então, para começar essa história toda, já vamos falar do Corinthians, que recebe o Cruzeiro, o líder da competição, e o Corinthians enrolado. É o Mengão. Eu gosto de desfilar nesse estúdio. É hoje! Quero ver pescar peixe hoje, quero ver. Neste momento, e sim, Bragantino, o terceiro colocado, e o vice-líder Flamengo que se enfrentam, hein? Jogo daqueles. Polêmica entre o departamento de futebol do Flamengo e os jogadores. Em um aplicativo de mensagens, o chefe do departamento médico, José Luiz Runco, fez fortes críticas ao meio-campista De La Cruz. Escreveu que o uruguaio tem uma lesão crônica e irreparável no joelho, que está fazendo o possível para o atleta participar, mas que é muito difícil. E terminou dizendo que uma venda só aconteceria se algum outro clube tivesse interesse por outro motivo, que não fosse para jogar um futebol competitivo. Pelas redes sociais, De La Cruz se defendeu. Postou uma foto em preto e branco com a legenda: "Nunca deixe que ninguém te diga que não pode fazer algo". Arrascaeta também fez uma publicação ao lado do compatriota e escreveu: "Se trata de cuidar dos nossos, simples assim". O staff do atleta também se posicionou, dizendo que foi pego de surpresa. Queria procurar entender com o clube se tratava de um posicionamento individual ou institucional, e elencou os feitos de De La Cruz, como ser um jogador de Copa do Mundo. Mesmo sem ter nenhuma lesão diagnosticada, o meio-campista ficou de fora do clássico contra o Fluminense e não foi relacionado para a partida de hoje diante do Red Bull Bragantino. Os principais motivos são um problema no joelho e a dificuldade de recuperação após os jogos. Nesta temporada, ele disputou 20 das 39 partidas possíveis. No fim de 2023, De La Cruz foi comprado junto ao River Plate da Argentina em uma negociação que custou pouco mais de 100 milhões de reais à antiga gestão do Flamengo, que tinha Marcos Braz como vice-presidente de futebol. Eu queria muito te responder essa pergunta, mas em respeito ao Remo e à torcida do Remo, eu não vou me pronunciar.
Mas com certeza, se eu me pronunciasse, a tua pergunta, nós dois íamos estar estampados em todos os órgãos do país. Mas com certeza, tá aqui. Sem o uruguaio, o Flamengo tem um confronto direto mais tarde em Bragança Paulista, com 3 pontos a menos que o líder Cruzeiro encara o terceiro colocado, Bragantino, que tem 3 a menos que o rubro-negro. Bruno Henrique, que cumpriu suspensão no clássico contra o Fluminense, retorna. Já Danilo, Plata e Alan, por questões físicas, não viajaram. Um provável Flamengo tem Rossi no gol, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Varela improvisado na lateral esquerda, Everton Araújo, Jorginho e Arrascaeta, Luiz Araújo, Everton Cebolinha ou Wallace e Bruno Henrique. Já o Massa Bruta deve ir a campo com Cleiton, Agostinho Santana, Pedro Henrique, Guzmán e Guilherme, Gabriel, Eric Ramírez e John, Mosqueira ou Vinicinho, Lucas Barbosa e Eduardo Sacha. Fiz a pergunta para Fluminense e Palmeiras e faço a mesma questão para vocês. Ronaldão, tem favorito entre Bragantino jogando em casa e o Flamengo do Felipe Luiz? Mas lógico que ele para agora chega, né? Arruma o time pro Pedro aí, deixa ele aí, depois você arruma o GPS, como você quiser. Mas deixa o menino em campo que ele faz gol. O esquema dele é fazer gol e vai fazer. O Cleiton adora tomar um gol do Flamengo, esse goleirão aí do Bragantino. Então, o Flamengo vai ganhar, vai passar o rodo. Pronto. E, Edu, teve uma conversa aí, De La Cruz, conversa vazada, departamento médico falando de lesões, de problemas crônicos. Que coisa chata uma situação como essa. Eu fico pensando como acontece esse tipo de fato ainda hoje. Ainda hoje, né, Renata? Você falou bem disso aí, é desnecessário. Dá para evitar tudo isso, a confusão. Já vinha de uma confusão com o Pedro. Aí quando já estava meio que abafada, aí já vem uma outra com relação ao De La Cruz. Então, o Flamengo ali é uma bomba, né, a ponto de explodir. Qualquer coisa explode. Então, o médico, pelo amor de Deus, primeiro... O Runco, né? Respeito com o atleta profissional. Por mais que, de repente, ele tenha algum problema, você não pode expor dessa maneira. Mandou num grupo de WhatsApp que só tinha... não pode, é desnecessário. Olha o conflito que você fez. E outra, olha o que você fez com o produto do Flamengo. Vocês pagaram não sei quantos milhões de dólares, 15, eu acho, 15 de dólares. 102 milhões de reais. Como que pode? E agora? Vai vender para quem? Se ele não voltar a jogar? Pô, desnecessário, não precisava disso. Em contrapartida, todo mundo esperando um reforço aqui, um ali, alguém para melhorar o time, que você torce. E aí o Flamengo já traz o Saúl, jogador espanhol, que jogou com o Felipe Luiz, não é? Foi campeão, inclusive, nacional com o técnico do Flamengo. Tem 30 anos, estava emprestado para o Sevilha. E chega como uma contratação interessante, Cicinho. Muito interessante. Também nós temos que colocar em pauta que ele não conhece do futebol brasileiro, né? Um grande jogador na Europa, mas aqui no futebol brasileiro ele vai encontrar também muitas dificuldades. Tá certo que está chegando num time do Flamengo, que é um time muito bem treinado, muito bem armado, tem tudo, né, para ajudar o Flamengo, é um grande jogador. Felipe Luiz também não traria se não tivesse confiança nele. Mas vamos ver ao decorrer aí da competição, porque o futebol brasileiro, a gente sabe desse calendário. E o cara que vem com uma cultura europeia, nunca jogou no futebol do Brasil, não vai encontrar moleza, não. Mas é um jogador que chega para ajudar e muito o Flamengo seria encontrar o seu melhor futebol aqui, é claro. Ruim mesmo no futebol é não ter dinheiro, é dever. E essa é a situação do Atlético. O Flamengo joga hoje contra o Bragantino, mas... infelizmente, para muitos rubro-negros, o assunto não é só o jogo de hoje. Tem muita coisa acontecendo. Coisas boas, como a chegada de mais um reforço, e coisas desagradáveis em relação ao Nico De La Cruz. Pedro Henrique Torre está com a gente, ao vivo do Rio de Janeiro, para trazer informações do Flamengo. Bom dia, Pedro. Tudo bem, Abel? Muito bom dia para você, um abraço a todos aí do 360, João Breler, o Eugênio também, enfim, todos que estão por aí. Exatamente, o jogo acaba ficando em segundo plano, né? Não tem tanto o que falar da partida, a partida vai acontecer logo mais, 21h30, em Bragança, Flamengo, enfim, segundo colocado, contra o terceiro, o Red Bull Bragantino, jogo importantíssimo em termos de tabela, mas o ambiente rubro-negro, ele não tem muita calma não, né? É claque-bum para tudo que é lado o tempo todo.
não para nem um segundinho. Então você sai de uma crise do Pedro, parecia algo mais amenizado, e já entra nessa do De La Cruz. Antes, sempre bom lembrar que nesse meio tempo houve o Saul. Saul chegou ontem ao Rio de Janeiro, desembarcou no Aeroporto Internacional do Galeão, já está em terras brasílias aqui na Guanabara. Então ele já faz os exames hoje pela manhã, deve encontrar com o José Boto, o diretor de futebol no Ninho do Urubu. Com tudo aprovado, aí ele assina o contrato, deve ser de 3 anos com o Flamengo, para ser novo reforço e encorpar esse meio de campo aí, porque o Flamengo, só para ilustrar, hoje, por exemplo, não tem Pulgar, não tem Alan e não tem De La Cruz. São os 3 ali que poderiam fazer bem essa função no meio de campo. Sobre De La Cruz, ontem o site GE acabou que divulgou uma mensagem do diretor médico-geral do Flamengo, comanda ali o departamento de futebol, o José Luiz Runco, muito conhecido, anos e anos, décadas de Flamengo, voltou com a gestão do Luiz Eduardo Batista ao BAP, também anos de seleção brasileira, e ele conversava com o médico em um grupo, Flabar, o nome do grupo, que tem altos cardeais rubro-negros até ali, depois que foi anunciado que o De La Cruz não viajaria para Bragança. Então foi aquelas discussões rubro-negras ali, cobrando-se até também por que esse rapaz que custou 16 milhões de dólares à vista aos cofres do clube não joga. Então o Runco acabou que deu uma ali, muita gente falando de sincerão, e acabou falando que o De La Cruz tem uma lesão crônica irreparável, também falou que para venda é difícil, enfim, para a questão de competitividade seria muito complicado, e isso caiu como uma bomba mesmo, porque se o Pedro, por exemplo, não gostou da exposição, você imagina o De La Cruz nesse sentido. O staff do jogador até se pronunciou que vai aguardar, enfim, ver a situação, porque pode até tomar alguma medida legal, tem sigilo aí de paciente e também de médico, então tudo estremeceu bastante. Rapidamente, assim que vazou no site GE, lá nos nossos companheiros, o Arrascaeta, compatriota, muito amigo do De La Cruz, já divulgou, postou um story na rede social ali, uma imagem abraçando basicamente o De La Cruz, falando que temos que cuidar do nossos, e depois, mais tarde, o De La Cruz também postou na rede social dizendo que não deixe ninguém falar que você não pode fazer alguma coisa, enfim, nesse sentido. Então, irritou demais o De La Cruz, os jogadores ficaram bastante chateados também, não gostam dessa exposição. O José Luiz Runco tem aquela questão de que ele é o diretor médico, como eu disse, quem está mais no dia a dia ali com os jogadores é o Dr. Fernando Sasaki, também o Luiz Macedo, eles ficam ali trabalhando com os jogadores, mas desde o início desse ano, quando houve a troca do departamento médico, que era até então chefiado pelo Dr. Márcio Tanuri, que é um rival político mesmo, dentro até do Flamengo, do Dr. José Luiz Runco, estremeceram as relações, sabe, entre elenco, muita parte do departamento médico, o pessoal fica um tanto quanto melindrado com algumas situações, são relações pessoais, tem que ter uma administração também. Você lembra Abel e amigos, aquela questão no início do ano que, mandaram tirar lá o Runco, até foi o autor da ideia de tirar o tal da fute-mesa de dentro do CT ali, quando os atletas ficavam se divertindo, que é uma espécie de ping-pong da bola ali, né, que os atletas ficam se divertindo. Isso causou um desconforto muito grande, o Boto mandou manter depois. Então, de fato, há um desconforto muito grande com essa situação. O presidente BAP, até, tentei falar com ele ontem, ele não respondeu. Tentei falar com o Tanuri também, que era o chefe do departamento médico, ele também não se manifestou para saber essa questão do De La Cruz, mas o Flamengo divulgou, já estamos estendendo bastante aqui, o Flamengo divulgou ontem uma sonora do Luiz Macedo falando que está preparando o De La Cruz para ter uma sequência, então não tem essa assim de que está basicamente condenado para futebol competitivo. O Flamengo trabalha com a informação de que ele vai voltar daqui a pouco. Juntando esse pacote todo e tomando fôlego aqui, Abel, isso respingou aonde? No Remo. Por que no Remo? Porque lá está o diretor de futebol do Remo atualmente, ex-vice-presidente de futebol, personagem marcante aí do Rio de Janeiro, do futebol do Rio de Janeiro, Marcos Braz. Ele foi perguntado sobre essa questão do De La Cruz. Então a gente acompanha aí o que disse o Marcos Braz durante essa coletiva do Remo.
Em relação à mensagem vazada do WhatsApp do Runco, em relação à contratação do De La Cruz, que foi feita no período em que você esteve lá. Vocês sabiam totalmente das situações que envolviam a parte física do jogador? Deixa eu falar um negócio para você. Eu queria muito te responder essa pergunta, mas em respeito ao Remo e à torcida do Remo, eu não vou me pronunciar. Mas com certeza, se eu me pronunciasse, a tua pergunta, nós dois, íamos estar estampados em todos os órgãos do país. Mas em respeito, com certeza, está aqui. Mas em respeito ao Remo, à torcida do Remo, à diretoria do Remo, eu não vou falar sobre o assunto. Mas está aqui. Perfeito, depois a gente tem umas coisas, sim, eu topar. Mas tudo bem, vamos lá. Não posso falar, eu não vou falar num tema que não seja ligado ao clube do Remo. Tá, então, Marcos Braz não pode falar que é ligado ao clube do Remo, não, um tema que não seja ligado ao clube do Remo, mas deu aquela pitadinha nele ali. Tem tudo, Abel, eu me estendi bastante até para tentar dar um panorama anteriormente, porque é um componente muito político também, enfim, nessas questões aí, é muito disse-me-disse, de lá, daqui, etc. Mas o Runco teve essa fala aí em um grupo de WhatsApp, acabou vazando e vazando, chega nos jogadores. Já tem essa questão de exposição. Lembra do Pedro? Alguém do departamento de futebol vazou para o Mauro César que poderia vender o Pedro por 15 milhões de euros. O Pedro ficou incomodado, deu esse rebu todo. Agora isso, enfim, são pequenos episódios, pequenos incêndios que juntos formam um grande caldeirão dentro do Flamengo. Então o ambiente está assim, pantanoso, e aí você tem que andar com muito cuidado. Vamos ver se vai ter alguma repercussão dentro de campo hoje à noite, porque o elenco está, sim, chateado com a exposição do companheiro, o De La Cruz. Muito obrigado, Pedro Henrique Torre. Você ainda falou assim, estou me estendendo. Não se estendeu, não. Você trouxe tudo que tem que trazer em relação ao que acontece no Flamengo. E você disse terreno pantanoso, eu diria que é areia movediça. Opa. É mais perigoso ainda. Obrigado, um bom dia para o Pedro Henrique Torre, ao vivo lá do Rio de Janeiro, trazendo tudo do Flamengo. Nem vou comentar do Marcos Braz, ele não quis comentar, então não vamos adivinhar o que ele ia... Vamos tentar adivinhar o que ele queria dizer. Nem pode falar nada, porque na época dele acontecia coisa muito pior. Né? Então, o fato é que ele é um dos responsáveis pela contratação. Isso é fato. Outro fato, para mim, é o seguinte, em relação ao Dr. Runco, em relação ao WhatsApp ali, ao papo de WhatsApp. Também não dá para entrar no mérito. Foi sem querer, foi de propósito, imagino que não tenha sido de propósito. Independentemente de ter sido sem querer, é um descuido desastroso, na minha opinião, que um profissional com a importância do Dr. Runco, médico de um clube com a importância do Flamengo, não pode cometer. Esse tipo de descuido é desastroso. E o jogador, eu me coloco no lugar do jogador, dos atletas, é óbvio que ele fica pé da vida. Compromete não só a passagem dele agora no Flamengo, como a valorização do atleta. Como o futuro dele, esteja ele ou não. E aí já apareceu um outro membro, né, como disse o Pedro Henrique Torre, ali da parte médica do Flamengo, dizendo que não é assim, que estão tentando recuperar. Não sabemos, vamos acompanhar. O que disse o Runco é que praticamente a carreira dele acabou. Ele não tem condição de jogar profissionalmente. Foi o que apareceu ali no papo, não é, Eugênio? Eugênio, eu acho desastroso. É isso aí, nação. Esse foi mais um corte do nosso canal, trazendo sempre para vocês conteúdos diários para vocês sobre o mais querido e amado do Brasil, Flamengo. Como eu disse, é de pré-jogo, pós-jogo, análise completa para você não perder nada do nosso Flamengo. A gente reagiu ao primeiro corte do canal Jogo Aberto da Band com a Renata Fã, Ronaldo Giovanelli, Cecília do Dracena, trazendo as últimas novidades do nosso Mengão, que hoje entrará em campo, né? Partida às 21h30 da noite, 15ª rodada para o Flamengo contra o Red Bull Bragantino e Bragança Paulista. Pegando um adversário difícil, complicado, a gente sabe. É um adversário difícil, não é um adversário fraco. Historicamente, é um adversário que sempre deu trabalho para o Mengão. Sempre deu trabalho. O Flamengo mesmo tem muitas dificuldades. A gente vê nos últimos anos tem resultados muitos abaixo do esperado, né? Muito ruim mesmo. Flamengo e Bragança Paulista tem péssimos resultados. Péssimo. A gente vê
já o time de Felipe Luiz, o próprio de Rogério Ceni, de São Paulo, sempre passando sufoco e perdendo feio em Bragança Paulista. Então não vai ser um jogo fácil, vai ser um jogo complicado, vai ser um jogo difícil, né? Então vai ser um jogo muito difícil em Bragança Paulista, esse jogo contra o Red Bull Bragantino. O Red Bull Bragantino está fazendo uma excelente campanha no Campeonato Brasileiro, está com 27 pontos, então é um jogo decisivo aí para briga do Campeonato Brasileiro. A gente está falando aí, tem um Cruzeiro com 33 pontos, tem o Flamengo com 30, tem o Red Bull Bragantino com 27 pontos. Então é briga direta aí pela segunda colocação. O Flamengo tem que vencer o jogo de hoje para se manter vivo na briga do Campeonato Brasileiro e não deixar o Cruzeiro disparar, né? O Flamengo está com um jogo a menos, hoje chegará a 15 pontos. Então tem tudo aí para vencer o Red Bull Bragantino e assumir a liderança do Campeonato Brasileiro e visar o título, que é muito mais importante. O Flamengo tem um objetivo esse ano de buscar o título do Campeonato Brasileiro, então é muito bom vencer fora de casa. Isso vai fazer muita diferença no final do campeonato, né? O jogo vai ser às 21 horas, então fique ligado aqui no nosso canal, deixa aquele like que é muito importante para o nosso crescimento. Vamos deixar na descrição desse vídeo o link dos canais oficiais aqui no YouTube do Jogo Aberto e também do canal da ESPN Brasil.